E aí, fiz esse guia rápido de preguiçoso para preguiçoso, passando por cada um dos bosses da masmorra, mostrando como fazer a luta, onde eu errei e aonde você vai acertar e ser o orgulho do time. Em Pico dos Corre-Ventos você pode escolher por qual boss começar. Vamos primeiro na Brasa Aurora. Presta atenção nesse aqui, tanque, porque a habilidade Bico Calcinante te arrebenta e te deixa queimando. Então, fique esperto nos defensivos. Os jogadores que forem marcados com corrente flamejante vão receber um dano de fogo por tempo. Quando o debuff acabar, ele dropa uma poça de fogo no chão que deve ser colocada bem nas laterais da sala. Na segunda fase, a Brasa Aurora irá criar uma ventania ardente que causa dano em área pesado no grupo. Então, prepara suas curas para essa hora, healer. Ao mesmo tempo, o boss irá usar ataques frontais aleatórios pela sala, que se te acertarem é praticamente caixão. Não fosse somente essa baguncinha gostosa, durante toda essa fase, tornados de fogo irão spawnar das poças que deixamos nas laterais. Então, deu para entender porque não vamos jogar no meio da sala, né? Joga o fogo no canto, não toma o frontal, não toma os tornados e ajuda o seu healer, que com 5% de vida o passarinho mete o pé. O próximo boss é o duo arruinado, a Banshee Cálice e a Abominação Agaturro. A Banshee vai ficar castando seta sombria para todo lado, então quanto mais interrupt, mais seu healer agradece. Agora a parte mais importante dessa luta, que pode virar um completo caos se você, jovem irresponsável, ignorar. A skill Cuspe Salpicante do Agaturro. Essa habilidade aplica veneno e marca os jogadores, que após alguns segundos dropam uma poça de meleca no local que estiverem. Essa poça aumenta em 100% o dano do dot de veneno, então sai de cima! E presta atenção onde você vai dropar isso aí, hein? Já que a área vai aumentando ao longo de toda a luta, então de preferência não coloca no caminho do grupo. Cálice irá amaldiçoar 2 jogadores fazendo entidades sombrias os perseguirem. Essas entidades devem ser kaitadas ou controladas. Para quem tem dispel de maldição, essa habilidade também pode ser removida dos jogadores afetados, tornando extremamente fácil lidar com as aparições. Por último, mas não menos importante, os 2 bosses dividem um momento incomum na luta, onde o jogador marcado deve usar o gancho da abominação para interromper o grito da Banshee. Importante não errar esse momento, quanto mais tempo a Banshee gritar, maior o dano causado no grupo. Comandante Kroluk. Esse boss tem 2 fases. Para começar, o tanque deve prestar atenção na habilidade Alvoroço, que causa um caminhão de dano no melhor estilo guerreiro horda babando sangue. Kroluk irá usar a habilidade Salto Temerário, pulando sempre nos jogadores mais distantes e fazendo o teto desmoronar com impacto. Basicamente, aqui é só evitar tudo que esmague sua cabeça. Em seguida, o boss irá emitir um brado intimidador, fazendo com que todos os jogadores que estejam sozinhos fiquem amedrontados, assim como esse paladino benevolente do vídeo que realizou esse teste controlado para fins acadêmicos. Quando a vida do boss chegar em 70% e 40%, o comandante Kroluk libera um grito de guerra, causando muito dano no grupo e evocando a horda para lutar a seu lado. Durante essa fase, o boss não toma dano e fixa em jogadores aleatórios usando a habilidade Tornado de Aço. Então, leve-o para longe do grupo se fixar em você. Durante a fase dos Hades, é importante interromper o cast de Cadeia de Raios do Ogro Místico e controlar o máximo possível o lançador de machado, que aplica um sangramento nos alvos. Quando os Hades forem derrotados, o boss volta para a fase 1 e tudo se repete. Agora, provavelmente, o que eu considero uma das lutas que vai ser mais desafiadora em todas as masmorras: o Coração Inquieto. Essa luta consiste em controlar a quantidade de debuffs que você acumula. A boss aplica o debuff Salto de Rajada, que você pode remover pisando em uma das flechas pela sala. Quando você pisar em uma das flechas, seu personagem será lançado no ar, removendo o debuff e criando uma área de dano no chão. É importante limpar o debuff dessa forma, porém não se esqueça de economizar flechas para o momento do vento corrente,
que é essa onda de dano que vem do boss. Diferente do que eu fiz no vídeo, essa área que marca os jogadores pode ser usada para limpar o chão que ficou sujo. Então, leve até as poças para abrir espaço para o seu grupo. Mire a habilidade frontal para longe do grupo e use um CD de defesa para ajudar seu healer. GG, e é isso. Nos vemos na próxima.